As sombras da noite escondem mistérios ancestrais. Por entre florestas densas e vilarejos remotos, sussurra-se a lenda de criaturas que desafiam a compreensão humana, os lobisomens. Preparem-se para confrontar a arrepiante realidade dos lobisomens. Nossa jornada nos leva à Inglaterra de 1660, na cidade portuária de Hull. Moradores, até então acostumados à rotina pacata, se veem repentinamente envoltos em um turbilhão de medo e incerteza. Testemunhas oculares descrevem uma criatura imponente, de porte grotesco, espreitando pelas vielas escuras e campos adjacentes. A polícia, inicialmente cética, se viu forçada a agir diante do crescente número de relatos e da atmosfera de pânico que se instalava. O que de fato aterrorizou Hull naquela época? Uma brincadeira de mau gosto? Um animal desconhecido? Ou seria a confirmação de que a lenda do lobisomem é mais real do que gostaríamos de admitir? Nossa jornada nos conduz agora ao ano de 1589, na cidade alemã de Bedburg. É aqui que a história de Peter Stump, um fazendeiro de aparência comum, se transforma em uma das narrativas mais perturbadoras sobre lobisomens já registradas. Acusado de ser um terrível devorador de homens, Stump confessou, sob tortura, ter feito um pacto demoníaco, recebendo em troca a capacidade de se transformar em lobo. Mas seria Stump realmente um monstro sobrenatural? Ou apenas um bode expiatório, um homem que sucumbiu à paranoia e à violência desenfreada de sua época? Em 1972, a tranquilidade da cidade de Defiance, Ohio, foi abalada por uma série de eventos inexplicáveis que colocaram os moradores frente a frente com o medo primal. Trabalhadores da ferrovia local, homens e mulheres acostumados à labuta noturna e aos sons da noite, se tornaram protagonistas de um mistério arrepiante. Relatos de uma figura alta, musculosa, com olhos vermelhos penetrantes e um odor fétido que impregnava o ar, se espalharam como fogo em palha seca. Pegadas que não coincidiam com nenhum animal conhecido. Testemunhos assustadoramente similares. E a sombra da dúvida pairando sobre a comunidade. Hario. No século XIX, o condado de Talbot, na Geórgia, Estados Unidos, se viu assolado por uma série de ataques brutais que deixaram cicatrizes profundas na comunidade local. Testemunhas descreviam uma criatura aterrorizante, com a força descomunal de um animal selvagem, mas que caminhava ereto como um homem. Seu rosto, uma mistura grotesca de feições humanas e fisionomia lupina, ficou gravado na mente daqueles que sobreviveram para contar a história. Murmúrios de lobisomem ecoavam pelas ruas, transformando o medo em paranoia coletiva. A lenda do lobisomem de Talbot County se tornou parte da trama da região. Um lembrete constante de que nem sempre a civilização consegue conter a selvageria que se esconde nas sombras. Adentramos agora o coração dos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, onde a pacata paisagem rural esconde um segredo assombroso. A Bray Road, um trecho isolado de asfalto que corta campos e florestas, se tornou sinônimo do inexplicável, um local onde a realidade se distorce e a lenda ganha vida. Motoristas apavorados relatavam encontros com uma criatura bestial, coberta por pelos escuros, que corria em velocidade impressionante ao lado de seus carros. Seus olhos, descritos como vermelhos e brilhantes como brasas, pareciam hipnotizar suas vítimas, deixando-as em estado de choque. Mas seria essa criatura apenas fruto da imaginação fértil dos moradores? Ou seria a Bray Road um portal para um mundo onde criaturas lendárias ganham vida? Nosso próximo destino nos leva à Nova Inglaterra, mais precisamente à cidade de Palmyra, no estado do Maine. Em 2006, essa pequena comunidade, acostumada à tranquilidade e ao ritmo pausado da vida no interior, se viu às voltas com uma série de eventos perturbadores que fariam qualquer um questionar a própria sanidade. A criatura era descrita como grande e forte, com pelos escuros que cobriam todo o corpo, exceto pelo rosto, que guardava uma semelhança assustadora com um humano. Testemunhas afirmavam que seus olhos brilhavam na escuridão e que seu uivo era capaz de gelar o sangue nas veias.
o mistério do lobisomem de Palmira permanece sem solução, uma sombra negra que assola a mente daqueles que ousam se aventurar pelas florestas da região. Adentramos agora o coração da França do século XVIII, na região montanhosa de Gévaudan, palco de um dos casos mais emblemáticos e aterrorizantes de ataques de lobisomem já registrados. Entre 1764 e 1767, o medo e o terror se abateram sobre a população local, à medida que uma série de ataques brutais e misteriosos deixavam um rastro de sangue e corpos mutilados. A besta de Gévaudan, como ficou conhecida, não era um animal comum. Descrita como um lobo de tamanho descomunal, com dentes afiados como navalhas e uma ferocidade incomum, a criatura parecia imune aos métodos tradicionais de caça. Até hoje, a verdadeira identidade da besta de Gévaudan permanece um mistério insondável, um lembrete sombrio do poder assustador e inexplicável da natureza. Em plena Guerra Fria, com o mundo dividido entre o leste e o oeste, um novo tipo de medo emerge das profundezas da Floresta Negra alemã, na cidade de Morbach. Em 1988, soldados americanos estacionados em uma base militar próxima relatam encontros aterrorizantes com uma criatura que desafiava qualquer explicação lógica. Segundo os depoimentos, a criatura era enorme, com pelos escuros e grossos como arames, garras afiadas como navalhas e olhos vermelhos e brilhantes que pareciam penetrar a alma. A verdade por trás dos eventos em Morbach permanece um mistério até hoje. Um dos muitos segredos guardados a 7 chaves pelas autoridades militares e pelas brumas do tempo. No inverno rigoroso de 1989, enquanto a União Soviética rumava para seu fim, um terror diferente assolava a cidade de Tver, na Rússia. Isolada pelo frio intenso e pela neve que tudo cobre, Tver se viu às voltas com uma série de acontecimentos inexplicáveis que fariam qualquer um duvidar da própria sanidade. Moradores aterrorizados relatavam a presença de uma criatura gigantesca nas ruas desertas da cidade, uma figura imponente que se movia com uma velocidade e agilidade sobrenaturais. Testemunhas descreviam uma criatura semelhante a um lobo, porém muito maior, com olhos vermelhos e penetrantes, que pareciam ver através da neve e da escuridão. Até hoje, o mistério permanece sem solução, uma lembrança assustadora de que nem mesmo o progresso científico e tecnológico é capaz de explicar todas as forças que habitam o nosso mundo. Em 2008, o Brasil, terra de lendas e mistérios, também teve seu próprio encontro com o mundo sombrio dos lobisomens. Em uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo, o que era apenas uma história para assustar crianças se tornou uma realidade aterrorizante para os moradores locais. Relatos de uma criatura estranha e assustadora começaram a circular pelas ruas estreitas e casarios antigos. Dizia-se que a criatura, alta e forte, com pelos escuros e olhos vermelhos e brilhantes, perambulava pelas ruas desertas durante a noite, espalhando o medo e o pânico por onde passava. O lobisomem de São Paulo, como ficou conhecido, se tornou parte do folclore local, um lembrete constante de que o Brasil, com sua vasta extensão territorial e sua rica cultura popular, também é terra de criaturas misteriosas e assustadoras. Epílogo. Entre a lenda e a realidade. O que acreditar? E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo sombrio dos lobisomens. Serão os lobisomens apenas criaturas de lendas e crendices populares, frutos da imaginação humana? Ou será que existe algo mais? Algo que a ciência ainda não consegue explicar, escondido nas sombras, nos observando, nos desafiando a encarar nossos medos mais profundos. Mas uma coisa é certa: enquanto houver mistério e fascinação pelo desconhecido, a lenda dos lobisomens continuará viva, nos lembrando de que nem tudo o que existe pode ser explicado, e que o mundo é um lugar muito mais complexo e assustador do que podemos imaginar.